Olá pessoal, hoje estaremos recapitulando uma história chamada O que significa ser você? Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem a história, que começa com a protagonista olhando cansadamente para sua mão onde um punhado de pílulas agora jazia e refletiu sobre o fato de que tinha tolerado viver neste mundo horrível por 3 longos anos, mas esse era o seu limite. E então ela decidiu que queria acabar com tudo de uma vez por todas. Então, ela tomou as pílulas e bebeu álcool, pensando sobre o fato de que simplesmente não suportava mais as constantes provocações. Mas nesta vida não havia nada a lamentar. No entanto, depois de lágrimas nos olhos, a garota pensou sobre o fato de que nem sequer tinha alguém para dizer adeus antes de sua morte, porque não havia uma única pessoa que lamentasse sua partida. Ela não entendia como chegará a isso, pois nascerá a única princesa de seu reino, e sua vida era algo que qualquer homem invejaria. Então, a garota pensou que talvez, se não tivesse se casado com este homem, poderia ter sido feliz, mas não havia sentido em falar sobre isso agora, pois era impossível voltar atrás no tempo. E então, nada poderia ser mudado. Apenas com lágrimas nos olhos, ela se despediu deste mundo e, em seu último momento, lembrou-se de que, há 3 anos, as reformas na política nacional, que o rei Larkrão havia empreendido, tinham fracassado. O rei foi incapaz de conter o caos generalizado e trazer ordem ao país, morrendo subitamente. Como resultado, as chamas da revolta popular ficaram mais fortes a cada dia, ameaçando que a família real deveria expiar seus pecados apenas com suas vidas. Eventualmente, os rebeldes invadiram o castelo e capturaram o restante da família real. Era uma família real atormentada por dúvidas, e então, a protagonista, tremendo de medo, se aproximou mais de sua mãe, soluçando, dizendo que era realmente muito assustador, pois estava enfrentando uma morte iminente. Mas naquele momento, a garota descobriu que o Winterbloom precisava de um título porque ele era o filho ilegítimo do duque, nascido de uma mulher comum. Embora fosse o filho mais velho da família, devido ao sangue impuro correndo em suas veias, a probabilidade de herdar o título de duque era extremamente baixa, e a única coisa que ele tinha era o talento para ganhar e economizar dinheiro. Como resultado, já que havia apenas 2 maneiras de conseguir um título em seu reino de Larkrão, era ou herdá-lo de seu pai por herança ou se casar, essa era a única opção restante para Winterbloom, e ele investiu uma fortuna para ressarcir a família real e, em troca, exigiu o casamento com a princesa e, eventualmente, foram declarados um casal casado na cerimônia. Então, a protagonista ficou no altar enquanto o homem colocava o anel nela e pensava que não esperava que o Winterbloom se revelasse um homem tão magnífico. Ela pensou sobre o fato de nunca ter imaginado que se apaixonaria à primeira vista pelo homem que se tornou seu marido. Era Violet, a personagem principal e princesa em meio período de Lockdown. Então, a garota olhou para o Winterbloom e se perguntou se ele gostava dela tanto quanto ela gostava dele. E então ela pensou que o homem era bastante maduro e muito mais inteligente do que diziam. No final, a protagonista pegou a mão de Winterbloom de forma desajeitada com um sorriso e disse que, quando se conheceram, a garota percebeu o quão sortuda ela era. Mas o homem pareceu chocado com ela e simplesmente ficou em silêncio, sem saber o que dizer a algo assim. Mas, naquele momento, a conversa deles foi interrompida por Ash Larkrão, irmão mais velho de Violet e também o príncipe, que olhou ao redor para todos presentes e disse que Bloom havia pago 24 milhões de dólares pelo seu casamento com a princesa Winter, e graças a esse homem a maior parte da dívida da família real havia sido paga. Mas isso não era tudo que o jovem tinha a dizer, pois ele se desculpou por colocar a família real em perigo e como prova de suas palavras ele anunciou que o poder real seria reduzido e que todo o poder de governo seria transferido para o parlamento. Após o que acrescentou com um sorriso que a família Larkrão estava renunciando a todos os seus títulos. Então, a protagonista excitada e todos presentes literalmente não podiam acreditar no que o jovem acabará de dizer. Afinal, todos sabiam muito bem que este casamento era a última esperança de Winterbloom para obter o título de duque. E isso significava que todos os seus planos haviam desmoronado, e todas essas pessoas zombaram de Winter ao perceberem que um empresário tão talentoso tinha caído em um golpe de casamento, e parece que um cara de origem duvidosa foi humilhado em suas tentativas de ganhar poder. Mas então, o homem sacudiu o copo com raiva a ponto de rachá-lo e então soltou a mão da protagonista e saiu imediatamente. E ela apenas assistiu excitada a essa cena, literalmente incapaz de acreditar que as coisas tinham acontecido dessa maneira. Enquanto aristocratas excitados se reuniam ao redor de seu irmão elogiando o jovem dizendo que ele tinha tomado uma decisão realmente maravilhosa,
pois a família real foi a primeira a renunciar aos seus privilégios, e eles esperavam que o exemplo dado pela família real fosse o início de um futuro mais brilhante. A protagonista foi cercada por pessoas extremamente descontentes que culpavam a garota e sua família por tais manobras. Afinal, eles olhavam com desprezo para a família de Winterbloom, e a personagem principal exigiu que sua família devolvesse todo o dinheiro que o homem havia pago. Ela estava apenas em lágrimas, sem saber o que fazer. Foi uma declaração semelhante de Ashlar Crown que iniciou a tragédia futura. Como resultado, 3 anos depois, no estilo de Winterbloom, uma garota excitada correu até o homem e as criadas que a acompanhavam de todas as formas possíveis pediram à senhora que voltasse para o quarto dele e não fizesse ações precipitadas. Mas a personagem principal nem sequer estava pensando em fazer isso. Então ela correu até seu marido e excitadamente pediu a ele para ficar pelo menos mais um dia, porque sua mãe estava tendo uma festa hoje e ela realmente queria que o Winterbloom fosse à festa com ela. Mas, relutantemente, o homem informou que desta vez ele estaria de volta em uma semana. Ele também informou que, se Viola queria tanto isso, ela tinha que ir sozinha ou fingir estar doente. Mas a garota excitada disse que não era tão simples quanto o Winterbloom pensava e que ela não teria se atrevido a pedir algo assim de outra forma. Mas o homem descontente só perguntou se Viola percebia quanto dinheiro estava gastando em sua manutenção e então ordenou que a garota não desperdiçasse seu tempo de forma alguma. Os serviçais excitados que observavam essa cena cochichavam sobre quem deveria impedir Violet Larcrão. Depois disso, o homem se afastou da protagonista e perguntou se ela sequer se lembrava que ele havia gasto 24 milhões para comprar o título com o qual a garota havia nascido. Então ele informou que, se a protagonista se lembrasse disso, ela tinha uma escolha muito simples: ou ela tinha que lhe devolver todo o dinheiro que ele havia gastado, ou ela tinha que lhe dar o título. Ele então informou que, se Viola não fosse capaz de fazer nenhuma dessas coisas, ela deveria ficar quieta e apenas sair do caminho dele, e de preferência, fora de vista. Mas a garota excitada apenas disse que isso não faria diferença para o Winterbloom se ele ficasse apenas 24 horas e pediu a ele para fazer concessões a ela pelo menos desta vez. Mas ela foi confrontada apenas com o olhar de desprezo e arrogância do homem. Então Viola percebeu que deveria ter recuado desde o início. Nos últimos 3 anos desde a noite terrível do casamento, às vezes a garota se sentia como um fantasma e até se perguntava se este homem iria ao seu funeral se ela morresse. Um pouco mais tarde, Viola se encontrou com um médico da família e o homem. Depois de examinar a protagonista, o médico relatou que ela não tinha absolutamente nenhuma normalidade, mas a garota apenas relatou animadamente que estava sendo atormentada por dores de cabeça há muito tempo. O médico calmamente observou que ele sabia muito bem que a garota tinha crescido em uma estufa quando era princesa, mas ele a instou a parar de fingir. A protagonista agitada, sob o riso de suas criadas, tentou convencer o médico de que estava realmente muito mal por causa de sua dor de cabeça tão intensa que era difícil até para ela se levantar. Mas o médico apenas a olhou infeliz e disse que a garota deveria ter parado de mentir tão descaradamente há muito tempo, pois ela tinha que se levantar e se preparar, e esse comportamento era apenas um mau hábito. O médico disse que se a garota o chamasse novamente, ele não teria escolha senão contar para a senhora mais velha. Quando o médico saiu, as criadas disseram a Violet que ela precisava se apressar e se preparar para sair. Ela apenas disse animadamente que, nesse caso, se o médico disse que ela estava bem, ela iria para a casa da mãe de seu marido à noite. Viola desceu da carruagem e, ao olhar para isso, as criadas excitadas, que a observavam, literalmente não podiam acreditar no que tinha acontecido com o cabelo de sua senhora. Mas depois que a garota, com um sorriso de superioridade, disse que Viola queria mudar algo em sua imagem, e então ela cortou o cabelo. Mas depois disse que era até melhor para elas, porque estavam loucamente cansadas de lidar com o cabelo comprido de Viola, então isso tornaria o trabalho delas muito mais fácil. A protagonista, que ouviu perfeitamente essas conversas, só pensou no fato de que realmente não queria ir a essa festa, porque mesmo que fosse, não haveria lugar para ela e as pessoas ao redor sempre a ignorariam. No entanto, ela também não podia perder essa festa. Um pouco mais tarde, ela foi interrompida de seus devaneios por uma mulher que era a duquesa e a mãe adotiva de Inverno e seu irmão Dave, que era o herdeiro da família. A mulher excitada perguntou por que Viola estava atrasada e perguntou se a garota estava se sentindo doente novamente. Depois disso, ela disse que estava muito preocupada com o fato de a protagonista estar constantemente doente e perguntou o que o médico disse. A garota preocupada tentou dizer que na verdade estava bem, mas naquele momento seu médico apareceu do nada e disse que a jovem senhora tinha vindo afinal.
Em seguida, gritou que ele estava realmente certo e significava que a protagonista estava constantemente fingindo todas essas doenças. A garota agitada observava enquanto todos discutiam sobre ela e falavam sobre o fato de que aparentemente Violet não queria comparecer à festa dos pais de seu cônjuge tão ardentemente que apenas fingiu estar doente, e eles a consideravam censurável. Mas, naquele momento, a duquesa informou sorrindo que não guardava rancor contra Violet, pois ela era uma princesa, e era provável que até uma pequena doença parecesse grande para ela. No entanto, outra mulher nobre informou com ressentimento à duquesa que ela havia sido muito branda com essa família Lauren e que a duquesa deveria ter sido mais rigorosa. Então, a protagonista, em lágrimas, pensou sobre o fato de que a vida serena de uma princesa feliz havia terminado há muito tempo, e era sua triste história que se tornará um assunto frequente para fofocas e rumores entre os aristocratas. Assim, ela ficou à margem apenas esperando a festa terminar. Mas, naquele momento, ela foi chamada de repente, e foi o Sr. Dave que, com um sorriso, olhou para a personagem principal e afirmou que, como ele esperava, a garota estava sempre sozinha, e perguntou se seu irmão novamente partiu para o trabalho e não prestou atenção nela. Mas, no momento seguinte, ao ver que a garota não ia falar com ele, ele tirou seu cachecol e o amarrou em torno do pescoço da protagonista, dizendo que achava que os outros estavam sendo muito rigorosos com Violet, falando e difamando seu nome o tempo todo. Então, ele disse que a personagem principal estava realmente muito solitária e não havia ninguém para cuidar dela, e isso era realmente doloroso para ele ver. Então, ele disse que gostaria de convidar Violet para tomar uma bebida com ele e gostaria de amenizar a solidão dessa garota. Ele pediu para ela não se preocupar com as consequências, já que ninguém saberia, embora em sua posição ela não tivesse nada a perder de qualquer maneira. Mas a garota agitada afastou o homem e pediu para ele não se preocupar tanto com ela. No entanto, Dave calmamente disse à protagonista que ela aparentemente não entendia como o mundo funcionava e deveria ter agido com mais inteligência, especialmente porque seu irmão também frequentemente não estava em casa. A garota excitada não suportou isso e imediatamente virou as costas e fugiu. E Dave apenas pensou que ela certamente se arrependeria de sua escolha e então a protagonista chocada e em lágrimas interrompeu, correndo para longe. Pensando que era realmente terrível porque o herdeiro de uma família nobre acabou sendo alguém que pensava em molestar sua própria nora, e ninguém acreditaria, e então sentiu que nem fazia sentido, porque não havia homem que apenas quisesse ouvi-la. Finalmente, deitada em sua cama, pensou em como estava cansada de tudo aquilo e simplesmente não aguentava mais a humilhação perpétua. Assim, disse adeus a todos, e no final, lembrou-se de seu passado feliz e também, em contraste, de sua vida conjugal infernal. Também se despediu do esposo, Winter, mas, finalmente, de manhã, a garota acordou e, enquanto estava na cama, pensou que não tinha pensamentos pesados e sua cabeça estava leve, assim como todo o seu corpo, e sentiu um calor incrível. Então, pensou que estava no paraíso e percebeu que se soubesse que sua morte era tão doce, teria morrido há 3 anos, e com um sorriso virou-se para pensar que estava se sentindo realmente bem, mas então ouviu sua voz. Então levantou-se imediatamente e começou a olhar ao redor e percebeu que o corpo em que estava não pertencia a ela, e não entendia o que havia acontecido. Neste momento, o corpo de Violet estava em sua cama, e com lágrimas nos olhos começou a se mover, o que mostrou que a garota não estava morta. Eventualmente, nesse momento, a protagonista olhando ao redor percebeu que era um homem alto de ombros largos, com cabelos pretos e olhos acinzentados e um olhar selvagem, mas ao mesmo tempo tinha características aristocráticas delicadas. E estava excitado e não entendia como poderia se tornar o Winter. Pensou que poderia estar louco. Mas nesse momento um assistente entrou no quarto animadamente e chamou o Winterbloom informando-lhe que o homem com quem tinham uma reunião já tinha aparecido e que ele precisava trocar de roupa imediatamente, mas ao ver sua reação de surpresa, a secretária perguntou por que o Winterbloom agora estava paralisada, pois tinham muito pouco tempo, especialmente porque o homem tinha surpreendentemente dormido por muito tempo hoje. Era o secretário Cale que se aproximava da cama de Winterbloom para colocar suas coisas e informá-lo de que ele deveria manter um estilo formal, já que esta era uma reunião muito importante. A protagonista excitada apenas agradeceu ao homem, mas o secretário Cale olhou para seu chefe surpreso e se perguntou por que ele estava falando assim. Era educado demais. Mas depois pensou que aparentemente o Winterbloom estava tentando falar de acordo com a etiqueta ou ele assumiu que o homem tinha bebido demais, mas a protagonista no corpo de Winterbloom apenas perguntou animadamente o que havia acontecido na noite anterior, e o secretário relatou que, ao discutir o fornecimento de grãos,
de café. O aristocrata tentou aumentar o preço em 30 moedas por grama e, incapaz de suportar tamanha insolência, o Winterbloom simplesmente perdeu o controle. Mas depois de analisar o Winter, o secretário Kali perguntou o motivo de ele não ter trocado de roupa e pediu-lhe para se apressar. Viola pensou que, mesmo estando no corpo de seu marido, ela ainda se sentia desconfortável de expor-se diante de outro homem. Depois disso, Winter também pediu ao secretário Kali que o ajudasse a amarrar a gravata, mas o chocado secretário perguntou animadamente o que tinha acontecido com Winter, pois ele não estava agindo como de costume. O secretário Kali já estava começando a se preocupar com seu mestre, mas mais tarde, arrumando sua gravata, ele pediu ao Winter que voltasse ao seu antigo modo de falar, porque desabafar suas emoções através de palavrões não era tão ruim. Ele disse que estava mais surpreso que o Winter tivesse pedido sua ajuda, porque isso era extremamente raro. E então ele informou que a reunião estava prestes a acontecer e mesmo que o sujeito irritante estivesse irritando Cole, pediu que o Winter não virasse a mesa como da última vez e mantivesse seu temperamento sob controle. E então a protagonista agitada no corpo de um homem só se perguntava se seu cônjuge era tão emocional. Viola pensou que talvez estivesse ficando louca e que tudo o que aconteceu poderia ser uma ilusão criada por sua mente doente. Mas finalmente, ao entrar na sala de negociações, Viola percebeu que, por mais que tentasse ignorar aquele contrato, simplesmente não poderia. Então ela teve que fazer tudo ao seu alcance e decidiu que deveria deixar seus pensamentos de lado e tentar permanecer calma, como o secretário Kali havia recomendado. Finalmente, neste momento, o aristocrata descontente olhou para o Winter e disse que só venderia o grão de café a esse preço, que era 30 moedas a mais, e esta era sua opinião final. Mas um confuso Winterbloom apenas disse que eles haviam negociado um preço diferente anteriormente e talvez não pudessem pagar. Mas os homens descontentes só se perguntavam sobre o que o Winterbloom estava falando, pois ele não deveria ter fingido que era muito dinheiro para ele, pois a cadeia de hotéis do homem estava mais próspera do que nunca. Então, Viola pensou que o negócio do marido devia ter prosperado e que ele tinha recuperado seu capital, mas então ela percebeu que provavelmente era impossível. Caso contrário, Winter não teria se comportado dessa maneira com ela. Ela se perguntou se tudo neste mundo e o que estava acontecendo com ela agora era apenas sua imaginação, pois a garota sempre se sentirá culpada em relação ao Winter, pois ao se casar com ela, ele havia perdido muito. Então, toda vez que o homem chegava em casa, ela tentava alegrar seu retorno com seu sorriso. Mas então o comerciante descontente disse que pelo preço que o Winterbloom estava oferecendo, ele nem poderia pagar todas as crianças que trabalhavam para ele. O homem agitado perguntou se era verdade que as crianças estavam agora trabalhando e não recebendo nada. Quando ouviu algo assim, imediatamente se preparou para selar e assinar o preço que o comerciante estava oferecendo. Mas neste momento, um secretário animado interveio e informou ao comerciante que lamentava muito, mas o Sr. Winter tinha exagerado com álcool ontem e, portanto, não estava se sentindo bem. E então levou o homem embora e perguntou animadamente o motivo de Winter estar agindo daquela maneira e se ele ainda não tinha se recuperado do efeito do álcool. Ele sugeriu que talvez o homem ainda estivesse afetado por seu passado de trabalho duro como servo, mas explicou que o comerciante era avarento e que ele não pagaria nenhum dinheiro às crianças. Depois de tudo isso, o homem só queria continuar vivendo às custas de Winter. Pensando nisso, Winter se perguntou o que faria se estivesse em um estado normal e não atordoado. Um secretário agitado disse que era a primeira vez que ela via Winter tão afetado pelo álcool, mas respondeu que da última vez o cara perdeu o controle assim que o aumento de preço foi discutido, e por isso o secretário Kali teve que acalmá-lo e marcar uma nova reunião. Então, sentada em sua cadeira, Viola se perguntou se realmente deveria ter virado a mesa como seu marido teria feito se estivesse nesse corpo. Depois disso, ela olhou animadamente ao redor da mesa e tentou levantá-la, pois realmente não conseguia acreditar que o corpo de seu marido fosse capaz disso. Mas quando ficou convencida, viu o comerciante loucamente assustado tremendo de medo e olhando para Winterbloom. Então, ao ver esse homem, Viola percebeu que simplesmente não podia fazer isso com ele, pois nunca faria tal coisa. Pegando os papéis de Winterbloom, ela pensou que a alma de Violet estava agora neste corpo e que ela devia se comportar de acordo. Por esse motivo, indicou que gostaria de começar as negociações do zero, onde Winter BL entrou em sua imagem e indicou que gostaria de resolver o problema por meio do diálogo, discutindo até que ambas as partes ficassem satisfeitas. Depois disso, Viola pensou que virar a mesa para intimidar a outra pessoa era o método de seu marido. No entanto, ele não estava aqui agora, então seus métodos seriam diferentes.
pois ela tinha vivido anos de críticas humanas e ridicularizações, e tolerá-las era o que a protagonista fazia de melhor. Ela encararia isso como apenas mais um teste que teria que suportar, depois do qual ela estendeu os documentos para o comerciante e disse que eles leriam os termos do contrato desde o início e trabalhariam até chegarem a um acordo ou até que um deles se cansasse e cedesse ao outro. No final, aproximadamente ao mesmo tempo, as criadas ouviram o som do sino vindo do quarto da personagem principal e não queriam ir até ela porque não queriam ouvir como essa garota novamente fingia estar doente. Mas, no final, Winter, estando no corpo de Violet, não conseguiu obter nenhuma resposta, então a garota teve que descer as escadas sozinha. Ela olhou atentamente para o médico e exigiu que ele a examinasse urgentemente porque não tinha tempo para conversar, mas estava com uma dor de cabeça enorme e exigiu que ele descobrisse qual era o problema. Mas ele apenas olhou calma e preguiçosamente para Violet e disse que já haviam conversado sobre isso ontem e que a garota estava bem, mas ela perguntou infelizmente por que ele havia dito algo assim, pois se sentia realmente terrível. Então, o homem verificou o pulso de Violet apenas para refletir que estava ocupado demais e não tinha vontade de ouvir a pretensão da garota. Então suspirou infeliz e relatou que Viola estava definitivamente normal, perguntando por quanto tempo ela continuaria fingindo doença. Mas, naquele momento, a garota não aguentou mais, agarrou o homem e o puxou para si, olhando-o com um olhar feroz, informando-lhe que hoje ela precisava assinar um contrato. Então o médico tinha que parar de importuná-la e fazer o seu trabalho. O homem apenas se perguntou animadamente se esse comportamento agora o lembrava insanamente de seu Sr. Winter Bloomingen. Então a garota abriu o cofre, jogou o dinheiro no rosto do médico e se perguntou se seria o suficiente para o médico finalmente perceber o que ele tinha que fazer. O homem excitado disse então que tinha que curar a senhora. Viola olhou para o médico com desprezo e disse que ele estava absolutamente certo, porque ela precisava ir para a capital, então o médico tinha que se mexer e finalmente curá-la, porque se ela desmaiasse, seu marido ficaria furioso com o médico. Então ela virou-se infelizmente e pensou que demitiria esse homem assim que voltasse ao seu corpo, porque ele não merecia essa posição. O médico, ao olhar para Violet, só se perguntava o que tinha acontecido com seu mestre, que valorizava tanto dinheiro e mesmo assim deu a senha do cofre para a jovem senhora, pois era literalmente inimaginável. E ele não entendia o que tinha mudado na cabeça da jovem senhora para se comportar tão arrogantemente, pois ela costumava viver muito tranquilamente, independentemente das relações dos outros, e de repente começou a agir como seu marido. Mas, nesse momento, Viola começou a ter fortes dores de cabeça novamente, e então um servo excitado correu até ela e perguntou o que poderia ser feito para ajudar, mas Viola disse calmamente que tudo o que precisava era de café e o mais quente possível. Depois disso, todos observaram Viola bebendo café, e Philip se perguntou se as preferências de gosto de sua senhora haviam se tornado exatamente iguais às de Winter, o que os surpreendeu. Mas no momento seguinte, a garota se levantou de sua cadeira, com um olhar descontente para todos presentes, lembrou-lhes que ela havia ordenado ao médico que a curasse, então ele devia encontrar algum remédio o mais rápido possível. Ordenou a Philip que fosse à estação e comprasse passagens para o próximo trem, e eventualmente saiu sozinha. Winter ponderou por que todos os servos tinham se comportado tão estranhamente com ele enquanto estava no corpo de sua esposa. Depois se perguntou o que estava acontecendo com aquela mulher. Mas olhando ao redor do quarto, pensou que imaginava que sua esposa era uma princesa refinada. Mas, na verdade, seu estilo de vida não era muito diferente do dele. Infelizmente, arrumando o cabelo, percebeu que não poderia haver engano, pois havia trocado de corpos com sua esposa e nem ficou surpreso. Portanto, esse resultado ainda era bom o suficiente em comparação com o trabalho forçado em uma vila de Pushan como um escravo gigante ou em comparação com uma situação em que seria um mago roubado e submetido a experiências horríveis. Mas, depois de um momento de descontentamento, pensou que havia muitas pessoas que guardavam rancor contra ele. Ao tocar o cabelo que agora lhe pertencia, Winter pensou que fazia muito tempo desde que Viola o havia cortado. No inverno há um ano, Viola sorriu com alegria deliciada pelo fato de seu marido ficar em casa por 4 dias inteiros, e eles poderiam passar algumas noites maravilhosas. Mas Winter calmamente indagou a protagonista tão contente com tal notícia, mas a garota declarou calmamente que estava realmente muito feliz e se perguntou o que o marido pensava de seu cabelo, pois achava que estava muito comprido e se perguntou se deveria cortá-lo. Talvez Winter gostasse mais assim, mas ele apenas disse friamente que Viola poderia fazer o que quisesse, pois não tinha nada a ver com isso, e ele achava que Viola poderia fazer o que desejasse,
pois não tinha o direito de interferir e decidir por ela. Mas quando ele olhou para ela, viu o rosto angustiado da personagem principal e decidiu apenas fugir da situação, então foi trabalhar. Depois disso, Winter pensou sobre o fato de que, após uma conversa dessas, Viola não cortou o cabelo. Então ele estava certo de que a garota mudará de ideia, mas a partir daquele dia, desapareceram perguntas estranhas para as quais Winter não entendia como responder para deixar sua esposa satisfeita. Mas eventualmente, um pouco mais tarde, virando-se para Violet, a criada disse que havia trazido o remédio do médico e que preparariam uma carruagem para Viola ir à estação à noite. Mas a protagonista apenas calmamente tomou seu remédio e disse à garota que ela poderia sair. Depois disso, Winter pensou que, aparentemente, a resposta que ele havia dado a Violet naquela época talvez não a tivesse agradado, mas ele pensava naquele dia apenas para se perguntar qual poderia ter sido o problema. Depois, ele deitou-se feliz na cama, refletindo que quanto mais pensava nessa garota, menos a entendia. Mas, no final, de manhã, o secretário Kerr entrou no escritório de Winter Bowman e disse olá, que o homem ainda podia descansar, também porque ele tinha se saído muito bem nos últimos 2 dias e ontem estava simplesmente irresistível. Então ele relatou que realmente não conseguia acreditar que o homem seria capaz de segurar aquele comerciante até que ele desistisse, e perguntou quando seu mestre havia tido tempo de aprender ética, já que ele sempre cochilava nas aulas sobre as regras de comportamento da corte. Então, o secretário Kyle ficou muito surpreso. Como resultado, durante a reunião com o comerciante, Winter decidiu fumar um charuto, e o homem do outro lado da rua ficou realmente muito surpreso porque o estranho anônimo sabia como fumar corretamente. Mas então um cara olhou para os homens à sua frente com toda a seriedade e disse que um bom charuto sempre é acompanhado de um bom vinho, então pediu ao secretário Kyle que trouxesse 10 garrafas. Pois eles teriam uma conversa realmente longa pela frente. Com tais palavras o comerciante ficou chocado, mas lembrando disso, o secretário Kyle relatou com admiração que era realmente incrível manter o comerciante por 48 horas inteiras. Mas ele conseguiu negociar um contrato muito favorável. Nesse momento, o secretário Kyle relatou que a visão da aristocrata fugindo era realmente incrível e o secretário Kerr estava insanamente feliz só de lembrar, e naquele momento o homem constrangido refletiu o que tinha conseguido afinal. A protagonista dentro desse corpo refletiu que nunca esperava que seu conhecimento de etiqueta cortesã fosse útil, então ela pensou que se essa fosse a vida de um louco, ela gostaria de passar a eternidade nesse estado. Então ela rezou para que Deus fizesse com que ela nunca acordasse desse sonho. Mas nesse momento, o secretário Kyle relatou que enquanto Winter Bowman dormia, um telegrama havia chegado da dama e sem nem pensar ele se perguntou se era um telegrama de sua mãe, após o que Viola imediatamente percebeu que provavelmente havia falado muito bem sobre essa mulher. Mas o secretário Kyle fingiria não perceber e calmamente relatou que a dama havia informado que a esposa de Winter Bowman havia cortado o cabelo e portanto solicitado que Winter Bowman se lembrasse de elogiá-la. E o próprio secretário Kyle só pensou em por que a jovem senhora não queria de forma tão intensa ver os pais de Winter Bowman. Afinal, todos a tratavam muito bem, mas neste momento, para surpresa do secretário Kyle, Winter Bowman afirmou categoricamente que não estava interessado. Então, ela pensou que a família de seu marido nunca a tratou bem. Nas reuniões familiares, falavam apenas sobre trabalho e não prestavam atenção à garota, e ela constantemente tinha que suportar todos aqueles olhares de desprezo, sussurros zombeteiros e acusações injustas. Mas ela achava improvável que Winter Bowman soubesse disso, mas mesmo que soubesse, Viola duvidava que o homem teria tomado seu lado, então ela se lembrou de todos os momentos associados ao Winter e pensou que ela era culpada por todos os problemas de seu marido e entendia perfeitamente por que o Winter Bowman não se importava com ela, e assim, ao longo do tempo, a protagonista já havia desistido da esperança e então ela calmamente disse ao secretário Kyle que não estava interessada no que ele estava fazendo com sua esposa, mas no próximo momento houve um barulho e os servos excitados tentaram parar a jovem senhora, pois ela estava determinada a invadir o quarto onde Winter Bowman estava agora, e então a chocada protagonista no corpo de Winter Bowman não percebeu que agora, quando seu corpo real entrasse, ela voltaria do sonho e percebeu que obviamente não queria isso, e Winter Bowman, no corpo de Violet Larcrão, tentou o seu melhor para entrar neste escritório, o que conseguiu fazer, e assim que Viola entrou, ela ordenou que todos saíssem da sala porque precisava ter uma conversa séria com seu marido sozinha, e Viola, estando no corpo de um homem, literalmente não entendia que conversa esperava. Finalmente,
Quando todos saíram do escritório, o secretário Cali olhou para o agitado Philip e se perguntou o que havia acontecido com ele, pois ele estava respirando pesadamente. E o rapaz apenas relatou que a jovem senhora pulou imediatamente da carruagem sem esperar que ela parasse. Portanto, ele estava loucamente assustado porque a garota claramente não deveria se esforçar tanto. Mas Violet Larcrão não parecia se importar com nada disso. Philip então relatou que, quando a jovem senhora acordou, disse que precisava ver o Winter imediatamente, mas, depois de olhar em volta, perguntou por que estavam ali e onde Viola estava agora. E o secretário Cali, excitado, tentou explicar de alguma forma, mas percebeu que geralmente Viola era muito calma e contida, mas de repente ela não estava para brincadeiras e não entendia o que tinha acontecido com essa garota. Finalmente, depois de fechar as portas de Winterbloom, o homem com o corpo de Violet olhou para o próprio corpo, onde a protagonista estava agora, e disse que tinha absolutamente razão quando pensou que tinham trocado de corpos e perguntou à protagonista o que ela tinha feito. Mas a garota excitada apenas disse que não tinha feito absolutamente nada e não sabia por que tinha acontecido. Então, olhando ao redor, o Winterbloom homem foi para seu corpo e se perguntou o que tinha acontecido ali e por que seu corpo estava agora emanando um odor tão acre de cigarro e se perguntou o que Viola tinha feito com esse corpo. Mas no momento seguinte os dois tiveram uma dor de cabeça muito forte, tão forte que imediatamente caíram no chão incapazes de suportar, e quando abriram os olhos, o Winterbloom homem percebeu que quando se tocaram, tinham retornado aos seus corpos ao mesmo tempo, e então o homem olhou ao redor de seu corpo mais satisfeito e pensou que finalmente tinha acabado, e a protagonista olhou para as mãos e declarou tristemente que sua alma tinha voltado para o corpo dela e não era delírios de um louco ou um sonho, era real. Então, com mãos trêmulas, Viola percebeu que agora teria que viver novamente como antes e suportar todos aqueles olhares de desprezo, mas ela queria tanto sair desse inferno. No entanto, no momento seguinte, ela ouviu a voz de Winter, que se voltou para Viola e perguntou se ela o tinha ouvido. Depois, ela pediu para a protagonista não ficar em silêncio e apenas conversar com ele. A garota excitada se perguntou se realmente queria ser falada assim, e então virou seu olhar para o homem, que perguntou o que tinha acontecido, implicando o contrato que a garota tinha feito. A protagonista agitada percebeu que o Winterbloom homem não estava interessado em sua opinião sobre essa situação, pois mesmo nesse momento, ele só pensava em dinheiro, e ela era tola se esperava que pudessem ter uma conversa normal. No entanto, o Winterbloom homem calmamente explicou que estava perguntando algo assim porque o problema do contrato tinha sido resolvido muito bem, embora fosse estranho. Enquanto vinha para cá no corpo da protagonista, ele ouviu que ela havia conseguido um acordo muito melhor e se perguntou como aquele avarento havia conseguido um preço para ela. A protagonista aflita apenas se perguntava se, por algum motivo, aquelas palavras inesperadamente pareciam um elogio, embora soubesse que não poderiam ser, e era inútil esperar, mas ainda assim tal atenção a deixava envergonhada, e ela pensava que talvez seu marido fosse mais atencioso com ela. Então, ela relatou que nada sério havia acontecido, mas então perguntou ao Winter se ele tinha alguma ideia de por que trocaram de corpos, mas ele relatou que realmente não tinha ideia. Ela se ordenou a se acalmar porque estava tão excitada que não conversavam há muito tempo e pensou que precisava continuar a conversa de alguma forma. No entanto, depois de olhar nos olhos de seu marido, ela se lembrou de que ele tinha olhos cinzentos, marca de uma família que havia imigrado para os reinos há muito tempo, e dizia-se que entre essas pessoas estavam aquelas dotadas de magia. Então, a garota excitada relatou que o Winter era descendente de canídeos e sentiu que talvez a causa de tudo isso estivesse relacionada à sua linhagem. Mas o homem, de repente, olhou para a protagonista freneticamente e perguntou se Viola realmente acabará de dizer que se um homem era nascido de uma mulher estrangeira significava que ele era um feiticeiro. E a princesa agora estava culpando seu sangue impuro por tudo o que aconteceu, mas a garota loucamente assustada apenas tentou explicar que não precisava disso de forma alguma e ficou realmente chocada com tal suposição, informando que realmente não quis insultar o homem. No entanto, ele calmamente declarou que Viola talvez não estivesse fingindo e que não era a primeira vez que ouvia humilhação de senhores nobres, e que tal coisa era de se esperar de uma princesa. Mas a protagonista apenas tremia de horror e dizia que sua família nunca tinha sido assim, e gritava em desespero que realmente pensou que quando o Winterbloom homem não soubesse nada sobre a família Canique é por isso que ela tinha dito isso. Então ela se perguntou por que tudo sempre dava tão errado, pois assim que tentava dar um passo em direção ao jovem, ele imediatamente a empurrava para longe. E então ela tremia histérica e tentava explicar que não era assim e que não queria ofender o Winterbloom homem de forma alguma. E então ele olhou excitado para a garota.
O cara apenas pensou que aparentemente tinha sido muito rude e admitiu que realmente era difícil para ele ter conversas com sua esposa, pois ela frequentemente começava a chorar. Então ele se levantou da cadeira e imediatamente puxou a protagonista para perto dele, enquanto a garota excitada apenas gritava e implorava para o Interblow homem parar, mas eventualmente os serviçais também perceberam esse grito e depois ouviram o rangido das portas, que se abriram. E imediatamente o secretário Cali se virou excitado para o Interblow homem e perguntou por que estavam conversando por tanto tempo, mas em choque ele percebeu que seu mestre agora estava segurando sua esposa em seus braços, após o que o Inter informou calmamente à garota, que não importava se ele era descendente de um feiticeiro ou não, pois ela deveria esquecer isso. Quando estava em seu corpo, ele percebeu que a garota estava um pouco confusa, incapaz de imaginar como poderia viver naquele corpo, mas ela estava animada para dizer a ele que não era tão ruim e que podia andar com segurança. No entanto, no momento seguinte, ele jogou a garota em sua cama e tirando seus sapatos exigiu que ela se deitasse e descansasse, mas a protagonista em desalinho disse que aquela era a sala do mestre e ela não podia estar ali, então pediu para ir para o seu quarto. Mas ele apenas disse calmamente que isso era impossível, pois seu quarto era o mais confortável de todos na casa, e então exigiu que Viola ficasse ali e descansasse enquanto ele estava no escritório. Então, ele olhou atentamente para a garota e perguntou o que estava acontecendo com o corpo dela, pois enquanto estava a caminho, sentiu que estava morrendo, porque o corpo de Viola estava pesado quanto uma pedra. Ele pensou que o Inter estava tão doente no corpo de sua esposa que nunca sentirá tal coisa, mesmo após as surras que ele tinha recebido quando trabalhava como servo. E assim ele se perguntou infelizmente como a garota poderia viver em tal estado, mas ela disse animadamente que tudo estava realmente normal, mas notou que se sentia um pouco melhor e percebeu que tinha tomado algum remédio bom. No entanto, o descontente Winter se perguntou se Viola realmente achava que sua condição tinha melhorado e, portanto, olhou para ela infelizmente e ordenou que não saísse daquele quarto e apenas ficasse lá e esperasse pelo médico. Então ele se virou para seu secretário e exigiu que ele chamasse um bom médico e pegasse algumas roupas confortáveis de mulher, após o que foi imediatamente para o escritório. O secretário alegre, que perguntava animadamente se seu mestre ainda mantinha a maneira cavalheiresca, ficou apenas insatisfeito e exigiu que o secretário Cali não perdesse tempo falando e chamasse o médico. E então percebeu animado que aparentemente a janela havia se tornado a mesma afinal. A protagonista que estava lá e observava essa cena pensou apenas sobre o fato de que ainda não podiam conversar normalmente. No final, quando o médico veio e examinou a garota, ele declarou tristemente que o corpo de Viola estava em um estado terrível e ela tinha problemas óbvios no coração, e perguntou há quanto tempo a protagonista estava tomando o remédio. Depois que o médico disse que esses medicamentos haviam sido interrompidos há muito tempo porque causavam fortes dores de cabeça, ele disse que prescreveria novos medicamentos para Violet tomar. Após o que ele perguntou descontente quem poderia prescrever tais medicamentos para Violet, pois não era perdoável, e perguntou descontente se a garota tinha sido prescrita essas pílulas por alguém com as qualificações de um médico. No final, depois de tudo, a protagonista começou a se levantar da cadeira e pensou que ficou muito aliviada ao saber que sua doença era tratável, mas quando o médico percebeu isso, imediatamente ficou animado e começou a examinar Violet informando que ela deveria ter ficado na cama e não havia necessidade de sair. Mas a garota calmamente disse que queria se mudar para outro quarto porque seria melhor sair antes que o verdadeiro dono do quarto retornasse. Mas o médico apenas disse animadamente que era estranho ver cônjuges que evitavam se ver, e a garota pensando em suas palavras percebeu que todas essas mudanças tinham acontecido com ela apenas porque ela havia trocado de corpos com Winter por um tempo. Mas ela não podia ser muito esperançosa, pois essa cortesia não duraria muito e logo o homem a esqueceria novamente. Isso foi o que a personagem principal pensou, mas na manhã seguinte, quando ela entrou em seu quarto, literalmente não podia acreditar no que via e perguntou às empregadas o que estava acontecendo, após o que ficou chocada e perguntou de onde vinham todas as roupas e por que estavam todas em seu quarto agora. E parecia realmente não entender, mas no momento seguinte ela foi abordada sorridentemente pela camareira Lulu, que perguntou a Viola se ela tinha gostado do café da manhã e disse que tinham vindo aqui para ajudar a garota na seleção de um traje para o jantar com seu marido e pediu para a personagem principal confiar nelas. Mas ela olhou em volta para as empregadas chocada e literalmente não podia acreditar no que estava ouvindo, porque nunca havia jantado com o marido a seu pedido. Então, ela olhou para os diferentes vestidos que estavam pendurados na sua frente e pensou que todos eles eram realmente muito luxuosos e preocupou-se que talvez não devesse usar tais vestidos.
Mas Lulu apenas sorriu e disse que o senhor secretário Kali havia escolhido cuidadosamente os trajes para a personagem principal, pois era o primeiro jantar com seu marido em muito tempo. Mas a protagonista animada apenas pensou que se usasse um vestido tão caro seria discutida, e a mãe de seu marido pensaria que ele estava gastando muito dinheiro com Violet, se ela mesma se permitisse gastar tanto dinheiro, e acharia que ela era muito audaciosa. E assim, a garota percebeu que em tal situação o dia todo ficaria indignado. Ela deveria ter escolhido algo menos extravagante, então ela estendeu a mão para outro traje, mas naquele momento foi abordada por Lulu, que disse que o vestido que a senhora tinha visto recentemente ficaria ótimo nela, pois era perfeito para o clima. Mas a garota apenas disse animadamente que queria escolher outro vestido, para o qual a camareira calmamente observou que ela evidentemente viu o quanto Violet gostou daquele traje, pois ela o notou imediatamente. E então, a garota envergonhada disse que na verdade aquele vestido era de sua cor favorita, e então ela percebeu que neste lugar agora ninguém lhe dizia o que fazer e ela queria se permitir relaxar um pouco, então escolheu este traje. Depois, ela se sentou para fazer o cabelo, e então a camareira feliz anunciou que o Winter era realmente o homem mais feliz porque teve a sorte de se casar com uma garota tão bonita e gentil. E a protagonista envergonhada agradeceu à mulher por tais palavras, mas, neste ponto, Viola estava envergonhada de dizer que estava preocupada com quanto dinheiro o marido estava gastando com ela, pois ouvirá dizer que 20 estava à beira da falência, pois quando se casou com ela, pagou 24 milhões de dólares. Mas Mai relatou que era estranho ouvir algo assim, pois o presidente frequentemente comprava um vestido para sua esposa, já que ela havia visto pessoalmente o secretário Kari trazê-los em grandes quantidades. Mas a garota animada apenas pensou que não poderia ser, pois nunca recebeu nenhum vestido de Winter em nenhum momento, e ela se perguntou animadamente a quem pertenciam realmente todas aquelas roupas. Eventualmente, ao mesmo tempo, Winter olhou animadamente para o relógio e ficou se perguntando por que Viola estava atrasada, mas o secretário Kali infeliz relatou que ainda faltavam 2 minutos e eles entregaram as roupas à senhora exatamente às 10 horas. Então não é surpresa que a garota esteja atrasada, mas o homem descontente apenas se perguntou desde quando o secretário Kali tomava o partido de sua esposa, então imaginou como alguém poderia passar tanto tempo escolhendo outro vestido sem graça. Neste ponto, a carruagem chegou e o Winterblow homem olhou para a carruagem e pensou que a princesa, com seu gosto refinado, finalmente havia chegado, e imaginou o que ela estaria vestindo desta vez e qual vestido simples escolheria. Mas depois ele ficou chocado ao ver a protagonista de boca aberta e literalmente não conseguia acreditar no que via, porque desta vez a garota diante dele realmente parecia incrivelmente requintada e bonita como uma flor que acabará de desabrochar na primavera. E então ela cumprimentou o homem, perguntando o que havia acontecido com ele e por que ele parecia tão surpreso, mas ele apenas chocado para dizer que estava realmente surpreso com a escolha de vestido da personagem principal, já que ela geralmente se vestia muito simplesmente. Em seguida, a garota agitada tentou explicar ao homem os motivos de seu comportamento, mas então abaixou a cabeça tristemente, percebendo que era realmente inútil, porque o Winterblow homem não iria ouvi-la de qualquer maneira. Então ela calmamente disse que deveriam ir, já que o Winterblow homem estava muito faminto agora. No restaurante, a garota admirava a vista da janela, e o Winterblow homem calmamente informou que se tivessem discutido mais tempo como exatamente a personagem principal viria até ali, teriam visto o pôr do sol. Mas ela apenas observou com raiva que foi o Winterblow homem quem começou a insistir para que ela pegasse o elevador, pois ele achava que ela era fraca demais para subir e descer as escadas, e informou-lhe que tal preocupação era exagerada. Mas o homem parecia absolutamente não considerar. Dessa forma, relatou relutantemente que era necessário. Então, Viola pensou tristemente que talvez realmente fosse um grande fardo por causa de sua saúde. Mas naquele momento o Winter olhou para ela cuidadosamente e disse que a protagonista estava certa e que tinha feito uma pequena pesquisa sobre sua linhagem e ele era realmente da família Kanik, mas não encontrou menção de bruxaria. Apenas registros de troca de corpos com outras pessoas. Embora não tenha encontrado nenhuma informação sobre como isso acontecia, a garota estava certa. Depois disso, Winter disse que enquanto Viola estava em seu corpo, ela havia conseguido o contrato de Glitter, então ele gostaria de agradecê-la de alguma forma. E a protagonista deslocada apenas se perguntou se ele realmente ia agradecer à própria esposa. Depois perguntou se o Winter estava agindo como um empresário novamente, mas então ela pensou no que realmente precisava, porque a única coisa que ela queria perguntar era se ele poderia levá-la para a festa de aniversário do pai dele no próximo mês. Mas o homem irritado
Olhando para Vieta Larkrão, disse que ela parecia ter entendido algo errado, pois o tempo dele era muito mais valioso do que o tempo da protagonista e ele queria expressar sua gratidão a ela com um presente valioso e disse que a garota poderia pedir qualquer coisa. Então ela pensou, de forma constrangedora, sobre o fato de que, embora estivessem com seus cônjuges há 3 anos, agiam como estranhos. Confessou que estava realmente emocionada e com lágrimas nos olhos inalando o cheiro do café. A garota se perguntou se isso realmente a ajudava e se gostava do sabor. Ela olhou para Lulu e se perguntou se poderia ser tão atrevida ao pedir à mulher que cozinhasse seu jantar, já que Lulu havia dito antes que isso poderia ajudá-la. E então a mulher literalmente brilhou e disse que ficaria feliz em fazer algo assim e correria até o chefe e o faria preparar. Então ela disse que Turan era o cozinheiro que havia feito o café da manhã para ela e ele estava muito orgulhoso dos elogios da protagonista. Então a mulher acrescentou que a garota deveria descansar agora e quando o jantar estivesse pronto, ela certamente voltaria para ela. E a protagonista apenas olhou para uma mulher tão gentil com gratidão. No final, o jantar correu bem porque a comida estava incrivelmente deliciosa e também a protagonista ficou feliz em assistir às discussões entre Turin e Lulu, que tentavam de todas as maneiras agradar a protagonista e pediram para experimentar sua comida. Então a garota percebeu que se sentia bastante feliz porque, mesmo que não fosse muito, ela finalmente tinha pessoas que se importavam com ela pelo menos um pouco, e o jantar que essas pessoas cozinharam lhe deu uma sensação de saciedade que ela não sentia há muito tempo. E então quando a garota voltou para o quarto, ela disse a Lulu que a mulher estava realmente certa e ela estava muito grata pelo jantar que tinha feito com o cozinheiro, onde Po perguntou se o marido dela havia retornado. O momento em que a mulher informou que ele Winter havia retornado recentemente, embora ela esperasse que o homem estivesse hospedado no hotel principal da capital e então a protagonista imediatamente lembrou das palavras de sua prima Ariel, que informou que o marido estava cansado demais da protagonista e naquele momento a garota se levantou resolutamente de sua cadeira e percebeu que simplesmente tinha que encontrar o marido agora, pois não queria mais viver a vida de um homem cansativo. Mas então o homem estava em seu escritório quebrando tudo ao redor e espalhando papéis, lembrando as palavras da protagonista de que ela preferiria morrer do que viver assim. Após o que ele pensou que ele era realmente apenas um covarde patético tinha medo de tais palavras da protagonista e se perguntou por que ele até ganhava dinheiro em tal caso se a protagonista pensava nele em suas vidas dessa forma. Mas no próximo momento houve uma batida em sua sala e de trás da porta veio a voz calma e fria da protagonista que se desculpou por tal visita tardia e disse que precisavam urgentemente conversar e então o homem abriu a porta e de uma vez olhou para Violet Larkrão infeliz, perguntou por que ela havia vindo e o que ela ia dizer dessa vez, mas a protagonista superou sua tristeza com tal comportamento de Winterblow e calmamente se concentrou então relatou que não importava quanto tempo passasse, eles definitivamente não mudariam e ela percebeu que não conseguia mais viver assim e então olhou para seu anel pela última vez e disse que hoje finalmente estava convencida de seus argumentos e decidiu que tinham que se divorciar e então Winter pensou sobre o fato de que, ao contrário dele, que era ilegítimo, sua esposa era uma verdadeira aristocrata. Ela tinha uma postura graciosa que havia sido aprimorada ao longo dos anos, um espartilho apertado e um estresse exuberante para essa garota. A vida de uma dama nobre era tão natural quanto conseguir respirar, e essa princesa requintada em todos os sentidos foi forçada a se casar com um estranho humilde por um senso de dever com a família real e então por todos os 3 anos de vida juntos de Winter, ele sentiu um tremendo sentimento de culpa e se considerava patético. Enquanto tentava comprar o título, sua capacidade de ganhar dinheiro, mas ele não tinha nada para satisfazer a princesa, nenhum título, nenhuma linhagem e não muito dinheiro sobrando. A única coisa que Winter podia fazer era ganhar dinheiro suficiente para que a princesa vivesse com luxo. Era por isso que quando ele ouviu de sua esposa que ela queria acabar com sua existência e também que ela queria o divórcio, o homem agitado simplesmente não entendia como viveria se Violet desaparecesse de sua vida. E então ele olhou calmamente para a garota e disse que nesse caso fariam como Violet desejava e poderiam se divorciar a qualquer momento e então a protagonista loucamente alegre literalmente não conseguia acreditar em sua felicidade, porque ela realmente não contava com o fato de que o homem concordaria, mas no próximo momento ele, olhando friamente para a protagonista, informou que, nesse caso, a garota teria que devolver todo o dinheiro que ele havia pago por esse casamento. Depois disso, ele se aproximou da protagonista e disse que estavam casados há 3 anos, e portanto, ele acrescentaria juros a esse valor, que seriam pelo menos 27 milhões, mas depois de se aproximar ainda mais,
Ele disse que Violet tinha sido uma esposa realmente maravilhosa ao longo dos anos, e portanto, ele perdoaria os juros. Após o que começou a pensar sobre o que mais ele tinha esquecido de adicionar, mas percebeu que a protagonista estava muito perto da parede, pois estava muito assustada, e perguntou se deveria contar o dinheiro para quando a garota estivesse apenas deitada na cama. Mas no próximo momento se aproximou com entusiasmo e segurou sua cabeça para evitar que Violet batesse com a cabeça na parede dura e informou a protagonista que se ela quisesse o divórcio, ela teria que se esforçar mais e perguntou relutantemente qual era o motivo de Violet ter dito algo assim e então a protagonista insanamente insatisfeita ficou zangada pela primeira vez e perguntou por que o Winter estava tão irritado, pois sabia que o casamento para Winter Bloomingen era um total prejuízo e então ela pensou que um homem deveria querer se livrar de um casamento que só lhe causava prejuízos e quase chorando disse que, nesse caso, Winter deveria apenas se divorciar dela e se livrar de tal problema como ela e Violet prometeu que definitivamente o pagaria de volta, pois estava pronta para trabalhar até a morte, mesmo que não pagasse o valor total, e perguntou ao Winter se ele ficaria satisfeito com tais condições. Mas o homem estava literalmente furioso e se perguntava por que primeiro Violet começou a falar sobre divórcio e agora sobre trabalho e absolutamente não entendia o que aconteceu com a personagem principal. Mas ela apenas perguntou com um sorriso triste se o homem ainda não havia percebido do que se tratava tudo isso, mas naquele momento seu sorriso desapareceu do rosto e ela baixou o olhar para o chão e se perguntou por que o Winter a odiava tanto, mas ele apenas olhou para a garota com entusiasmo e se perguntou por que ela estava dizendo coisas tão tolas. Então com as mãos trêmulas ele não conseguia acreditar que sua esposa estava pensando o tempo todo que ele a odiava. E então ele teve coragem de dizer a Violet Larcrão que ele não a odiava e é por isso que ele também não queria se divorciar dela depois disso. Ele pensou com entusiasmo que não conseguia entender de onde Violet tirou tais pensamentos da cabeça, mas acrescentou com raiva que para o futuro a garota deveria lembrar que, a menos que ele mesmo quisesse o divórcio, ninguém ajudaria a protagonista e naquele momento parecia ao Winter que se ele não segurasse sua esposa firmemente em seus braços, ela desapareceria e então o homem ponderava ansiosamente sobre o que deveria fazer. Mas a protagonista apenas relatou calmamente que entendia o que o Winter estava tentando dizer e ele apenas foi com raiva para o seu quarto e exigiu que sua esposa não trouxesse tal assunto novamente e a protagonista, que ficou sozinha no corredor, apenas pensava sobre o fato de que o Winter era claramente um mentiroso, pois mentiu quando disse que não a odiava. Como resultado, alguns dias depois, a heroína estava viajando de trem para sua casa familiar, onde vivia com os pais de seu marido, e a garota animada refletia sobre o fato de que quando conversou com Winter, percebeu uma coisa simples: ela não será capaz de se divorciar desse homem enquanto houver dinheiro envolvido nesse caso, e pensou que deveria pedir ajuda ao irmão, pois não havia nada que ela pudesse fazer, e como seu irmão havia recebido dinheiro para o casamento dela, mas não havia cumprido sua promessa ao Winter e a deixará em apuros, ele poderia ajudá-la agora. Especialmente porque seu irmão era a única pessoa em quem ela podia contar, já que o apoio do cara estava começando a crescer e enquanto o caso não exigisse desembolso monetário, o homem poderia ajudar. Por isso, a protagonista escreveu uma carta e disse ao irmão que queria o divórcio. Então pediu a ele que encontrasse alguma maneira de dar o título ao Winter e qualquer coisa serviria. E assim ela se perguntava agitadamente se o telegrama já havia chegado. Mas naquele momento a voz de Winter Bloomingen interrompeu, dizendo à protagonista que ela o surpreendia loucamente porque ele não entendia como a garota conseguia ficar o tempo todo na mesma posição, mas ela apenas disse calmamente que também se perguntava por que o Winter mudava de posição com tanta frequência, pois parecia um menininho, mas o homem disse calmamente que infelizmente não conseguia evitar, pois ficava desconfortável sentado. E então Violet relatou que o Winter estava em seu 7º copo de bebida alcoólica e se perguntava se ele estava bebendo demais, mas ele apenas perguntou calmamente se era difícil para a princesa tolerar tal comportamento indigno de seu marido, mas ela apenas relatou que seu pai havia falecido cedo, porque bebia demais e ela estava preocupada com a saúde de Winter, e ele apenas perguntou com entusiasmo e como se estivesse em descrença se não era sobre seu comportamento indecente. Então, tristemente, a protagonista confessou que nunca em sua vida considerou o comportamento de Winter indigno. Ouvindo isso, o homem ficou realmente chocado e por algum tempo não conseguiu acreditar em suas palavras. Mas depois de abaixar a cabeça como se estivesse envergonhado, ele disse que ficou realmente feliz em ouvir algo assim. Eventualmente, o trem deles chegou e eles desceram, mas a protagonista parou onde não estava, olhou cuidadosamente ao redor e então um Winter animado perguntou por que ela não estava indo.
A garota calmamente apontou para a garota que vendia flores e disse que queria as flores como recompensa por seu contrato com aquele homem e o contrato com os grãos de café. Mas surpreso Winter ficou pensando se era tudo que este concerto queria pedir. Ela poderia ter pedido algo mais valioso, mas a garota calmamente disse que não queria mais nada, ela simplesmente gostava das flores. Mas Winter infelizmente informou que poderia comprar flores para sua esposa em outro lugar, até mesmo em sua casa. As flores eram de muito melhor qualidade. Mas Violet disse que se eles se lembrassem das flores, ela gostaria de tê-las agora, pois as flores que tinham em casa não eram um presente, e essa conversa deixou Winter muito insatisfeito. Mas a protagonista manteve a calma. Depois, ela apenas olhou para o marido com um sorriso, e ele não conseguiu resistir a esse rosto. Então, a protagonista pediu ao marido que comprasse flores daquela criança em particular. Eventualmente, aconteceu, e a protagonista colocou as flores em um vaso e pensou no fato de que fazia meio mês desde que ela havia retornado à propriedade, e seu marido só ficou em casa por uma semana depois que saiu a negócios. Então ela arrumou cuidadosamente as flores e lembrou do momento em que Winter as deu a ela. Naquele momento, o homem olhou calmamente para a protagonista e afirmou que recentemente ela começou a sorrir com mais frequência, e ele achou estranho ver que sua esposa ficou alegre depois da proposta de divórcio. A protagonista apenas pensou por que seu marido não queria tanto o divórcio. Por que não pode ser que o homem encontrasse algum benefício e vantagem neste casamento? Porque ela não via nenhum benefício aqui. Finalmente, depois de um tempo, Viola pensou no fato de que hoje haveria uma celebração em homenagem ao aniversário do pai de seu marido, e seu irmão também estaria lá, então ela decidiu que deveria obviamente discutir todas as questões com Ash Larcrão. Mas no momento seguinte, a voz das empregadas soou animada, relatando que seu irmão tinha vindo ver a jovem senhora, e ela o permitiu entrar com entusiasmo. Depois correu até ele e perguntou se o rapaz tinha recebido seu telegrama. Mas no momento seguinte, ela congelou em choque e se perguntou por que seu irmão estava agora com a mãe de seu cônjuge, e foi neste ponto que a mulher olhou para a protagonista e informou que seu irmão havia confessado que a protagonista queria o divórcio. E ela não entendia por que a garota ignorava tão descaradamente o fato de que todos se importavam com ela. Então, uma chocada Viola ficou desapontada ao perceber que tinha esperado que seu irmão fosse a pessoa que a ajudaria e ele era a última pessoa para quem ela poderia recorrer. Então, tremendo de medo, ela perguntou ao irmão por que ele tinha feito isso com ela, mas neste momento encontrou seu olhar frio e o rapaz informou que estava insanamente decepcionado com sua irmã porque não esperava que ela fosse tão egoísta. Como resultado, um ano atrás, no Ducado de Jans, o atual duque foi visitado pelo irmão da protagonista e então o homem agitado perguntou se Ash realmente falou sobre o dinheiro fornecido por seu filho para se casar com a princesa. Mas o irmão da protagonista relatou calmamente que Winter havia designado esse dinheiro para Viola como parte da propriedade, e o homem agitado apenas relatou que era de alguma forma estranho esconder o dinheiro de outra pessoa. Mas Ash lhe perguntou se o duque estava arrependido de que o dinheiro estivesse ocioso e disse que sua irmã nem sabia sobre a existência do dinheiro e não deveria haver problemas com seu desaparecimento. E então disse que Winter não parecia ter muito interesse na propriedade de sua irmã, então eles poderiam simplesmente dividir o dinheiro entre eles e ninguém jamais saberia. E então a duquesa animada só se perguntava o que o banco diria, porque alguém poderia ter dedurado, mas o rapaz só se perguntava se a dama realmente estava preocupada com isso, mas explicou que poderia encobrir facilmente todas as pistas com sua influência, pois era apenas uma questão de deixar para lá, então ele já havia cuidado de tudo. E assim, dirigindo-se ao duque e à duquesa, ele perguntou se estavam dispostos a cooperar com ele. É por isso que o irmão olhou para sua irmã infelizmente e se perguntou como ela poderia sequer pensar sobre o divórcio, após o que ele ponderou se sua irmã realmente queria privá-lo de uma preciosa fonte de renda. Porque ele precisava garantir que a garota não se atrevesse a sequer falar sobre algo assim novamente. A protagonista, abalada e chocada, literalmente não sabia o que responder. Mas naquele momento, a duquesa com uma expressão muito decepcionada e magoada informou a Viola que ela tinha feito seu melhor e não foi indulgente, apesar do fato de que a garota havia mentido descaradamente sobre sua doença. Mas a protagonista, confusa, apenas refletiu que nunca tinha mentido, mas naquele momento a mulher declarou com raiva que Viola não podia agir como uma princesa mimada quando eles a tinham aceitado tão gentilmente em sua família. E perguntou com o que a protagonista não estava satisfeita e se ela não estava satisfeita com Winter e sua falta de título.
Mas a garota apenas se perguntou temerosamente que essa não fosse a razão de tudo, momento em que a duquesa exclamou que tudo era culpa dela, já que não tinha prestado atenção ao comportamento da protagonista todo esse tempo, mas informou que não pretendia mais aceitar isso. E naquele momento, a garota animada pensou que simplesmente não conseguia mais viver nesse mundo e, pela última vez, tentou se justificar, dizendo que o título de seu marido não tinha nada a ver com isso, e ela não queria se divorciar por causa disso, porque simplesmente não suportava mais a constante humilhação. Então, pessoal, o que estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!